Pode aplaudir o Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Leva da tribo de Judá. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus possa estar abençoando essas garotas, né? Usando elas como instrumento. A Bíblia diz que da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Irmãos, olha, vou mandar consertar o som, já levei essa mesa lá no rapaz lá, não deu jeito, mas nós vamos, Deus vai ajudar e nós vamos arrumar. Se não tiver jeito, vamos ter que comprar outra. Para mais barato. Estamos melhorando, nós vamos comprar em nome de Jesus. Vamos lá para sua Bíblia, capítulo 5 de março, estamos orando, capítulo 5 de março. Eu quero falar sobre o poder transformador da fé nessa noite. Marcos capítulo 5, versículo 21 e diante. Nós estaremos lendo a palavra de Deus. Marcos 5, versículo 21 e diante. Novo Testamento. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho sinótico, né? Nessa Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. E Marcos é o segundo. Diz assim a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus passado de novo no mar para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Logo que viu a Jesus, lançou-se aos pés e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos, despedindo tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque ela dizia: se não somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu o corpo estar já curada no seu mal. Logo que Jesus, recebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vós que vês que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou, mas ele olhava em redor para ver a que isso fizesse. Então a mulher, atemorizada, trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe na sinagoga: não temas, ou não tenha medo,
crer somente, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus no alvoroço e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando disse-lhe: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riu-se dele. Porém, ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, agradecendo neste momento, ó Deus, pela tua palavra que foi lida nessa noite, e que essa palavra venha, meu Pai, venha guarida em cada coração nessa noite. Nós possamos, meu Deus, guardar a tua palavra, nós possamos, meu Deus querido, compreender a tua palavra, nos dê sabedoria. Também, Pai, nós agradecemos pelos irmãos que têm ofertado, os irmãos pessimistas, aqueles que não puderam também, que o Senhor possa abençoar a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre fé. Como eu falei aqui, o poder transformador da fé. Nós sabemos, irmão, que a Bíblia fala, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, fala para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e não das coisas que se veem. E nós sabemos que Jesus, ele só faz algo na vida de uma pessoa quando essa pessoa tem fé. Quando ela tem fé e quando ela exercita também a fé. E não adianta somente ter fé. Se nós olhar aí no mundo, a maioria das pessoas tem fé. Sempre ela acredita em alguma coisa, né? Sempre acredita em alguma coisa, acredita em algum santo. Se olhar, a maioria tem fé. Mas eu quero estar falando aqui de uma fé que tem realmente o poder transformador. E essa fé é uma fé que diferente de uma pessoa que acredita realmente, sem duvidar, daquilo que Deus faz, daquilo que Jesus faz. E aqui em Marcos, irmão, nós podemos ver, se você olhar no capítulo 9 de Mateus também, está falando dessa mesma palavra, que tinha uma mulher, né, mulher do Espírito Santo, todos conhecem esses fatos na Bíblia, que aquela mulher tinha uma hemorragia, né? Fluxo de sangue, uma hemorragia, e tinha 12 anos que ela vivia sofrendo. E a Bíblia diz, irmãos, que ela gastou tudo com a medicina, tudo, 12 anos, mas a Bíblia diz que ela não conseguiu sarar aquela hemorragia, gastando tudo com a medicina. Imagina que a mulher empobreceu com certeza, gastou tudo que ela tinha, e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. E aí a Bíblia conta a história dessa mulher, e conta também a história daquela criança, né? A filha de Jairo, cheia da sinagoga. E nós sabemos que muitas vezes Deus permite algo acontecer na nossa vida, irmãos. Eu sempre falo isso aqui. Sabe por
quê? Porque Deus nos criou, irmãos, com um propósito. E qual é o propósito? É de viver unido com Ele. Deus gosta que a gente tenha intimidade com Ele. Deus nos criou, irmãos, para isso. Deus criou Adão, colocou lá no Éden, colocou Eva, para ser os adoradores de Deus. Eles tinham que viver uma vida maravilhosa, e eles tinham uma vida maravilhosa no Éden. Não sei quantos anos que eles viveram ali sem o pecado, não sei, a Bíblia não fala. Mas como eles não tinham pecado, pode ser muitos e muitos anos que eles viveram ali. Vocês vão concordar? Porque só passou a contar antes, as coisas tudo, foi depois, e veio depois disso aí. Mas antes, a Bíblia diz que para Deus um dia como fosse 1000 anos, e 1000 anos como fosse um dia. Quer dizer, então, eles podem ter vivido muitos e muitos anos ali no Éden, até então o pecado. Mas quando o pecado entrou, houve separação. Separação de Deus, o pecado separa nós de Deus, irmão. Toda vez que a gente peca, seja por palavra, seja por maltratar alguém, por palavra, quem sabe, toda vez que a gente peca, o Espírito Santo afasta. Por isso que nós temos que tomar todo cuidado. Eu vi aí pela internet um pastor falando sobre uma pessoa, até postei lá no grupo dos vencedores, que é aquele homem falando sobre nome feio que a pessoa xinga. E uma mulher xingava o nome feio demais. E a casa daquela mulher ficava só suja, cheia de galho de arantes, que ela limpava com uma notinha, estava tudo cheio de jeito. Tanto que alguém xingava no peito. E um certo dia apareceu um homem, aquela mulher, e ela olhou assim, por quem é você? Eu te conheço. Você não me conhece, mas eu te conheço. Você me chama meu nome todo dia. Eu não sei que ela chamava, se falava o nome da pelada, não fala o nome da pelada, a gente sabe que é nome que fala sem a graça, a pessoa não tem a graça, a pessoa sem a graça. Né? É quem não tem a graça de Deus. Aí, irmãos, então o espírito maligno atua na vida daquela pessoa. E aquela mulher, quando aquela falou com ela, ela desmaiou. E aí depois ela nunca mais teve saúde completa. Isso aconteceu comigo. Pois é. Então, irmãos, isso é um perigo. Mas, irmãos, nós sabemos, irmãos, que Deus permite alguma coisa acontecer com a pessoa, porque Deus quer a pessoa perto dele. Aquilo que eu falei, Deus, irmãos, quando Ele criou o ser humano, foi para viver uma vida de adoração. Mas infelizmente o pecado entrou, causou a separação. E toda vez que a gente peca, há uma separação. Por isso, irmãos, nós temos que entender o mistério da fé. A fé, ela é importante na nossa vida. Mas para nós livrarmos do pecado, realmente nós temos que ter fé, acreditar que realmente o Espírito Santo de Deus habita em nós, e o Espírito Santo nos ajuda a livrar do pecado. Porque graças a Deus, quem fala na Bíblia, João 3,16, quem pastor conhece aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para que todo mundo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, as pessoas vivem perecendo porque elas valorizam mais o mundo, o mundanismo, do que a Deus, separada de Deus. E aí, irmãos, vem as consequências. Essa mulher tinha 12 anos. Imagina uma mulher, naquele tempo não é igual hoje, a mulher ela não era bem recebida na sociedade, ela não podia ficar no meio das pessoas, se ela tinha uma hemorragia, não, de jeito nenhum. Na época de Moisés não podia